E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros para a gente conversar sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Sobre Patanjali, a gente vai conversar um pouco hoje, um pouco sobre os sutras 23 ao Sutra 28 do Yoga Sutra de Patanjali, do primeiro capítulo, que é o Samadhi Pada ou Sadhya Pada. Então eu vou ler os sutras e depois a gente conversa. O Samprayata surge da entrega a Ishvara. Ishvara é o supremo Purusha, não afetado pelos kleshas, karma, vipaka ou por qualquer impressões interiores de desejos. Nele há incomparável fonte, semente de todo o conhecimento. Não condicionado e limitado pelo tempo, Ishvara é o mestre até mesmo dos mais antigos dos mestres. O Paranava Mantra Om é a sua expressão. Repeti-lo com bhavana sobre o seu artha é uma ajuda. E aí ele finaliza, né? Essa parte é extremamente interessante, porque assim, é o capítulo 1 do Yoga Sutra. Ele começa definindo yoga, né? Falando que é Titra Vitra Nirodha, né? Que é o recolhimento dos meios de expressão da mente, controle dos movimentos da mente, a quietação das ondas da mente, depende da tradução, mas ele está falando da mente. Que esse estado de união divina vai acontecer na consciência. Ele vai falar esses movimentos, essas expressões da mente em 5 tipos. Né? Ele vai descrever e explicar. E depois ele vai dizer que essa união acontece através de Abhyasa e Vairagya, né? Abhyasa é repetição, é disciplina, com prática constante. E Vairagya é a morte dos desejos, dos apegos, do desprendimento. Depois, ele vai falar dos samadhis, né? Os vários tipos de samadhi que vai seguir. E depois que ele falar dos samadhis, ele vai falar de Ishvara, né? E ele vai falar sobre Ishvara. Ishvara é Brahma, é Purusha, depende do nome que você quer dar, né? Vamos colocar assim, Deus. E aí ele fala que essa união divina, esse samadhi, pode acontecer através da entrega a Ishvara, né? E que ele vai falar que Ishvara, o Supremo Purusha, né? Ele não é afetado pelos kleshas, pelo karma, vipaka ou por qualquer impressão de desejo. Os kleshas é a causa dos sofrimentos, né? O Patanjali, ele discute melhor sobre os kleshas no capítulo 2, né? Que é no Sadhana Pada. Mas ele fala que os kleshas são de 5 tipos. É a ignorância, a desejo, o desejo, o ego, as aversões, o medo. Esses são os kleshas, que vão causar o sofrimento em nós. Karma é ação, né? E vipaka são os frutos da ação. Ou seja, Ishvara, ele não é afetado pelas causas do sofrimento, pela ignorância, pelos desejos, pelo ego. Ele não é afetado pelas ações nem pelos frutos das ações. Ou seja, ele transcendeu a própria ação nesse sentido de não ser afetado pela ação. A gente vai discutir melhor Krishna. Krishna conversa muito com Arjuna sobre isso, sobre a ação, porque não ser afetado pela ação significa agir sem desejos, agir sem apegos. E aí você percebe que a vitória e a derrota, o erro e o acerto, ele é o mesmo, porque as pessoas sempre agem querendo no resultado, achando que o resultado da ação vai te satisfazer. Mas própria Patanjali Krishna vai ensinar que essa satisfação que a gente tanto procura, ela vem de uma coisa, de uma outra questão, e ela está dentro de cada um.
E quando você percebe isso, você age desapegado porque você não quer nada, você está satisfeito. E quando você age assim, você percebe, você está desapegado com os frutos da ação. Você vai receber de bom grado os erros, se você errar. Você também vai receber de bom grado os acertos, se você acertar com os mesmos olhos, tanto a derrota quanto a vitória. Porque você está satisfeito em si mesmo, né? E você vai aprender tanto com as luzes, quanto as trevas, quanto o acerto, quanto com o erro. E isso significa transcender as ações, né? E aí, continuando aqui, né? É extremamente interessante quando ele coloca aqui que Ishvara é o mestre até dos mais antigos mestres, né? É o mestre dos mestres. Quando tem muitas cartas, algumas cartas, né, do Lahiri Mahasaya, que eu já ouvi falar, que as pessoas mandavam para ele, mestre, eu quero que o senhor seja o meu guru, né? E ele respondia, é impossível. Somente a consciência divina, somente Deus pode ser seu guru. Eu sou apenas uma pessoa que pode lhe mostrar uma porta. Apenas isso. Eu lembro também, né, do professor Laércio contar que ele chegou pro mentor espiritual dele, eu acho que era o mestre Quan, e aí perguntou, mestre, qual foi o maior de todos os mestres de Kung Fu e Tai Chi da velha China? Aí o mestre olhou pra ele e falou assim, o maior de todos os mestres de Kung Fu e Tai Chi da velha China foi e continua sendo o silêncio. Mano, silêncio. E assim tem infinitas outras histórias, né? A gente pensa. Tem uma história que eu li nos comentários do Yoga Sutra do Swami Satyananda, né? Que ele fala assim: que certa vez tinha um grande mestre, né? Um mestre muito sábio mesmo, muito elevado, com grande realização. E aí esse mestre tinha muitos discípulos, e de alguns dos discípulos, né? Eles eram muito eruditos, né? E eles chegaram pro mestre e falaram assim, mestre, tudo que tinha para ler a gente já leu, tudo que podia ser escutado a gente escutou. No entanto, a gente ainda não compreende o absoluto. A gente não sabe, a gente não conseguiu entender, né? Conta a história que os 4 discípulos, né? O mestre apenas sentou-se em silêncio e os 4 discípulos se sentaram em silêncio. E sem ninguém dizer nada, os discípulos levantaram e disse: mestre, compreendemos, finalmente compreendemos. Que novamente é um silêncio, né, meus amigos? Novamente é um silêncio. Que essa verdade é transcendental, a gente não compreende através das escrituras, a gente compreende através do interior, do silêncio, através dos estados elevados de consciência. É uma experiência direta, anubhava, né? E aí ele fala, né, que Pranava Mantra Om, que é um dos mantras mais sagrados, é a expressão de Ishvara, né? E, enfim, né, tem muitas meditações com o Om. E assim, meus amigos, eu vou finalizar o nosso encontro de hoje com esse pequeno trecho do Yoga Sutra de Patanjali, desejando muita paz a todos, muita paz e até mais, próximo encontro.